webinar Unidade, Unidade Prisional Exclusiva para as Pessoas LGBTQIA+. Seria uma alternativa viável? Registramos e saudamos as autoridades presentes que compõem a nossa mesa de honra virtual. O doutor Leandro Lanzelotti de Moraes, advogado criminalista, membro efetivo da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo, onde coordena o Núcleo de População LGBTQIA+, em situação de encarceramento. A doutora Luanda Pires, advogada e palestrante, especialista em direito contratual, LGBTI+, e de gênero, cultura inclusiva e diversidade e inclusão, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa da Universidade de São Paulo. Trabalho além do direito do trabalho. Pós-graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Secretária-geral da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Cofundadora e atual presidenta da ABM-LBTI, a Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos. Diretora de Relações Públicas do Me Too Brasil, conselheira de notório saber do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Diretora tesoureira do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Líder da pauta LGBTI+, no movimento Advogadas do Brasil. Coordenadora do projeto Diversidade Importa, no movimento Mulheres com Direito. Membra das comissões da Mulher Advogada e Igualdade Racial da OAB São Paulo. Membra da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Membra do Grupo Mulheres do Brasil. Representante da Comissão na Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vice-presidenta do Comitê Organizador do 4º Congresso de Direito Internacional da Diversidade, realizado pela Comissão em junho de 2021. Advogada associada do Instituto dos Advogados de São Paulo. Contamos também com a presença do Dr. Dantas Campostrini Vieira, diretor da primeira unidade LGBTQIA+, do Brasil, Penitenciária de Segurança Média 2, Complexo de Viana, no Espírito Santo, graduado em Administração, graduando em Direito. Temos também a presença da excelentíssima senhora vereadora Érica Hilton, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo. Negra e transvestigênere, é a primeira mulher trans nominalmente eleita para o cargo, com mais de 50 mil votos. A mais votada de seu partido, o PSOL. É ativista dos direitos humanos na luta por equidade para a população negra, no combate à discriminação contra a comunidade LGBTQIA+, e pela valorização das iniciativas culturais jovens e periféricas. Contamos também no nosso evento com a presença do excelentíssimo doutor desembargador Luiz Antônio Cardoso, promotor de justiça de execuções criminais da capital por 15 anos, de 1988 a 2003. Membro do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, quando procurador de justiça no período de 2003 a 2009. Atualmente, é desembargador com assento na Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Coordenador da Coordenadoria Criminal e de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Supervisor adjunto do Grupo de Monitoramento e Fiscalização e gestor do programa Semear. Também apresentamos o Dr. Mauro Rogério Bittencourt, coordenador de Reintegração Social e Cidadania da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Coordena o Programa de Penas e Medidas Alternativas e o Programa de Atenção ao Egresso e Família, que presta assistência direta a egressos do sistema penitenciário e seus familiares, estando à frente em diversos programas e projetos sociais, entre eles o Pró-Egresso, a Jornada de Cidadania, Diversidade à Mesa, Escola Mais Bonita, Beleza no Cárcere, Conexão Familiar, entre outros. Possui graduação em Direito, pós-graduação em Direitos Humanos, especialização de docentes
e especialização em gestão do sistema prisional. Esteve entre os vencedores em premiações como o Prêmio Mário Covas e o Prêmio Inovare. Representando a doutora Priscila Pâmela dos Santos, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo, com a palavra o doutor Leandro Lanzelotti de Moraes, membro efetivo da Comissão de Política Criminal e Penitenciária, que procederá à abertura oficial do nosso webinar. Em nome da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo e do Núcleo da População LGBTQIA+, em situação de aprisionamento, cumprimento as convidadas e convidados e agradeço a disponibilidade em palestrarem sobre um tema tão caro e específico para a política prisional do país, que é o aprisionamento de pessoas LGBTQIA+. Agradeço a parceria e apoio da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, em cumprimento todos os integrantes da comissão, na pessoa da querida amiga Luanda Pires, para quem passo a palavra. Boa tarde a todos, todas e todos. Lê, muito obrigada. Em nome da presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, doutora Marina Ganzaroli, quero parabenizar, antes de tudo, a diretoria dessa casa, na pessoa do nosso presidente, doutor Caio Augusto, por abrir esse espaço de discussão tão importante mais uma vez, né, cumprindo o compromisso firmado aí com toda a advocacia e sociedade paulista. Preciso externar também o nosso carinho, Lê, e agradecimento pela parceria no decorrer dessa gestão, a Comissão de Política Criminal e Penitenciária, presidida pela minha querida amiga e presidenta da comissão, doutora Priscila Pâmela, e faço isso na sua pessoa. A sua atuação na frente aí do núcleo LGBT da comissão, sem dúvida alguma, foi importantíssima para que todo o trabalho desenvolvido até aqui tenha sido realizado de forma tão responsável e humanizada. Contar com vocês no debate em torno dos direitos, infelizmente, na maioria das vezes, cerceamento desses direitos, né, em relação à população LGBTQIAP+, brasileira, e na defesa desses direitos no âmbito criminal e penitenciário, foi o que propiciou que a gente chegasse tão longe. Foi graças a essa parceria, muito também em razão do seu trabalho, que a gente conseguiu aproximar o diálogo com a Secretaria de Administração Penitenciária, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o Conselho Nacional de Justiça, né, enquanto Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, de Política Criminal e Penitenciária e Associação Brasileira de Mulheres LGBTIs, que a gente conseguiu desenvolver em conjunto com a querida deputada Érica Malunguinho e outras organizações importantíssimas da sociedade civil, o estudo sobre a população LGBTI em privação de liberdade, um manual que ele não só traz um panorama da precariedade relacionada ao sistema penitenciário brasileiro como um todo, com uma visão crítica a respeito do tratamento direcionado à nossa população, reconhecendo que é impossível, inclusive, tratar das múltiplas violações aos direitos humanos das nossas pessoas sem analisarmos a estrutura e a construção do território brasileiro. Foi um documento muito importante, que se materializou em um projeto de lei, né, que nós, enquanto comissão, enquanto coordenadores, secretárias das comissões, a gente tem muito orgulho, né, que foi o PL 91 de 2021, proposto pela Érica Malunguinho, que traz, no decorrer dos seus artigos, soluções para as questões apontadas no estudo sobre a população LGBTQIAP+, em privação de liberdade, e que é fruto de uma construção incrível da união de pessoas públicas, organizações e representantes da sociedade civil comprometidas de forma verdadeira com a mudança social e efetiva da vida de todas as pessoas, que nós lançamos aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, no ano passado. E para quem ainda não teve acesso ao documento, vale a pena a leitura, ele está disponível para download no site da ANTRA. Assim, o debate em torno dessa temática também que a gente realizou em junho no 4º Congresso Internacional de Direito da Diversidade, na mesa que foi organizada por vocês da Comissão, né, de Política Criminal e Penitenciária. Então, está aqui hoje para a gente continuar esse debate que é muito necessário, inclusive enquanto o Superior Tribunal Federal julga a ADPF 527, de autoria da ABGLT, né, que no mérito trata da defesa dos direitos das pessoas LGBTIs no sistema penitenciário, buscando garantir o respeito das identidades das pessoas transexuais e travestis e a prevenção de violações de direitos humanos é muito importante. Então, muito obrigada pelo convite, e para encerrar, eu cumprimento a mesa da minha querida, grande, maravilhosa vereadora, a diva desse país, Érica Hilton, e agradeço a todos por todo o trabalho realizado. Desejo um bom webinar a todos.
Agradecemos as considerações iniciais da doutora Luanda Pires e também as palavras de abertura do doutor Leandro Lanzelotti de Moraes, a quem eu retorno a palavra agora para a condução e moderação do nosso webinar. Me despeço desejando um excelente evento a todos, todas e todos. Uma boa noite. Muito obrigado, Marcos. Então, tomando carona com o comentário da querida Luanda, segue a nossa primeira provocação. A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais propôs em junho de 2018 a arguição de descumprimento de preceito fundamental, o qual foi registrado com o número 527, tendo por objeto decisões judiciais conflitantes pertinentes ao conteúdo e alcance da resolução conjunta da Presidência da República e do Conselho de Combate à Discriminação número 1 de 2014, que visa estabelecer parâmetros de acolhimento do público LGBT submetido à privação de liberdade. Em 26 de junho de 2019, o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu parcialmente a cautelar no sentido de assegurar que transexuais femininas cumpram pena em presídio feminino, com apontamento de divergência quanto ao tratamento conferido às travestis. Em 18 de março de 2021, a cautelar foi ajustada para outorgar às transexuais e travestis com identidade de gênero feminina o direito de opção por cumprir pena em estabelecimento prisional feminino ou estabelecimento prisional masculino, porém, em área reservada que garanta a sua segurança. Paralelamente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 348 de 2020, com o fim de estabelecer diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população LGBTI, que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente. A partir desse cenário, em 26 de maio de 2021, a Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo instituiu a primeira unidade prisional exclusiva e de referência à população LGBTI+. A Penitenciária de Segurança Média 2 funciona no Complexo de Viana, na Grande Vitória, com capacidade para 296 custodiados. Fazendo uma comparação, São Paulo é o estado que possui a maior população carcerária do país e, consequentemente, a que mais custodia pessoas LGBTQIA+. Pelo último levantamento de dados elaborado pela Secretaria da Administração Penitenciária, em janeiro de 2020, tínhamos a autodeclaração de 5.680 LGBTIs, sendo que deste total, 1.951 estão custodiados na região metropolitana de São Paulo. Com isso, tomando como base as decisões judiciais proferidas na ADPF 527, na Resolução CNJ 348 e na realidade da Unidade Prisional de Viana, a criação de outras unidades prisionais para acolhimento de pessoas LGBTQIA+, é uma alternativa viável? E aqui eu começo com essa primeira provocação, tomando esse panorama e passando a palavra para o Dantas Campostrini, para que ele possa trazer para a gente qual é a realidade que ele vivencia na unidade de Viana e quais são os pontos positivos e negativos que ele pode exteriorizar para a gente aqui nesse nosso evento. Com a palavra, Dantas. Você está sem volume, Dantas. Nós não estamos te escutando. Dantas, eu acho que você entrou com 2 perfis. Acho que é por isso que a gente está tendo problema para te escutar. Vamos lá. Agora sim. Dantas, ainda não estamos conseguindo. Agora, vamos ver.
que a gente está tendo um probleminha, só algum problema técnico com o Dantas. Só um instante. Oi, conseguiram? Estão conseguindo ouvir? Agora sim, Dantas. Isso. Obrigado. Quero cumprimentar todos com uma excelente noite, parabenizar pela brilhante iniciativa em discutir um assunto tão complexo, né, sobre a viabilidade em criar unidades para o público LGBTQIA+. Saúdo o doutor desembargador Luiz Antônio, saúdo todos os membros, todos os presentes nesta noite. E eu trago a experiência que nós estamos tendo aqui na unidade, né? Referência no Espírito Santo. É uma unidade que foi construída, foi pensada, né? Para custodiar os presos e presas de todo o Estado. Nós hoje temos os 3 regimes, provisório, fechado e semiaberto. Nós temos hoje uma população de 220 internos e internas, e nós temos a separação por gênero e por identidade, né? Então, nós precisamos fazer essa separação ainda além dos regimes. Desculpa te interromper, você está sem vídeo. Você pode verificar para a gente a liberação, para a gente poder também te ver? Para mim está... Vamos lá. Para mim, aqui a tela está preta. Deixa eu tentar... Para mim está ok aqui a tela. Que não está aparecendo a sua imagem para nós aqui. Eu acredito que você colocou, você desativou o vídeo lá embaixo? Não. Embaixo, está... embaixo é porque para a gente, você pode estar nos vendo, mas nós não estamos te vendo. Eu acho que lá embaixo, no rodapé, tem Stop Vídeo. Você precisa... Não, tá desmarcada essa opção. Tenta fazer novamente, marcar e desmarcar novamente. Desculpa atrapalhar a sua fala, Dantas. A Isabela está me pedindo, a pessoal da organização, Dantas, está pedindo, por gentileza, para você entrar, sair e entrar novamente para ver se você consegue estabilizar a sua imagem. Vamos lá, melhorou? Agora, voltou, você voltou agora com a imagem. Ótimo, porque aqui no interior do Brasil, né, o sinal é ruim. Tá ótimo agora. Desculpa atrapalhar sua fala, por favor. Não, tranquilo. Peço desculpas aí pelo lapso. Bom, então, retomando a minha fala, a nossa dificuldade aqui justamente tem sido trabalhar com essa diversidade, principalmente no sentido de garantir a segurança e a integridade daqueles que realmente fazem parte desta minoria. Por quê? Nós temos hoje, quando o interno ou o interno se autodeclara, né, ele é transferido para a nossa unidade. Então, o primeiro ponto é que haja uma autodeclaração, basta isso. Ao haver essa autodeclaração, ele vai para a nossa unidade e lá nós fazemos o acolhimento. Nesse acolhimento, nós vamos fazer a identificação, nós vamos fazer uma orientação sobre qual é a identidade que ele se encaixa, como ele se enxerga no mundo, até mesmo para poder... nós temos essa questão ali de muitos internos e internas nem saberem qual é a condição que ele se enxerga, em qual perfil que ele se encaixa. Então, a equipe psicossocial entra nesse processo, fazendo a orientação, tendo um acolhimento mais cabível, e aí faz esse processo, e depois nós fazemos as destinações para galerias e para celas específicas. E aí há uma necessidade nesse processo de nós começarmos a distinguir, e a gente estava discutindo ontem, inclusive, com o Ministério Público e com a juíza da execução, justamente alguns processos que nós estamos enfrentando, como presos que não são
homossexuais e eles se autodeclaram homossexuais para fugirem de unidades, ou por dívidas, ou buscando regalias, talvez imaginando que ali vão ter uma vida melhor, imaginando que naquele presídio eles vão conseguir alguma benesse que seja diferente de uma outra unidade. E aí a gente acaba tendo um risco de haver uma agressão física, uma agressão sexual, algum outro tipo de agressão para aquelas e para aqueles que já estão sendo tirados das unidades para evitar esse tipo de agressão. Então, é uma preocupação que o Estado tem de fazer essa separação para que não haja nenhum tipo de violência. E aí a gente precisa criar uma barreira, e isso ainda é um fator limitante de como segregar, né, fazer essa barreira funcionar. Então, é um ponto principal que ainda a gente precisa criar, que a gente precisa discutir, como fazer essa barreira ser efetiva. Porque como é autodeclaração, nós não temos como dizer se você é, se você não é, se você é isso, se você é aquilo, se você pode ou se você não pode. Então, é necessário pensar na melhor inclusão na unidade. Porque depois que entra, existe duas situações. O estigma, quando entra numa unidade de referência, para você tirar e devolver para uma unidade comum, uma unidade hétero, que o preso ele vai sair estigmatizado, e aí concorre para a segurança dele ao ser devolvido para uma unidade hétero, e, ao mesmo tempo, a gente pode criar aí um outro problema que seja gerar uma movimentação desnecessária, que seja tirar um preso de uma unidade de maior segurança, trazer para uma unidade de menor segurança para facilitar alguma fuga, alguma entrada, alguma informação, facilitar algum movimento que ele quer. Né? Então, é o processo principal que nós precisamos nos ater, é garantir à população LGBT a segurança que a unidade realmente foi condicionada, foi criada. E é o ponto que a gente tem trabalhado. Segundo ponto, um trabalho que está sendo construído e tem sido bem difícil, os relacionamentos afetivos. Por ser uma população bem vulnerável e os relacionamentos serem bem instáveis, há um número muito grande de trocas de relacionamentos. E essas trocas de relacionamentos, elas concorrem para inúmeras tentativas de autoextermínio e automutilação. E ainda há um grande número de uso de psicotrópicos, de indisciplinas, e aí a gente tem que pensar em qualificar, em escolarizar, ocupar a mente destas pessoas. Então, o ócio faz com que essas pessoas ali vão se relacionar muito mais frequente e muito mais rápidas do que numa cadeia heterossexual. Eu falo isso porque eu tenho uma experiência de 12 anos de cadeia heterossexual. E ali a gente, dialogando com as internas e com os internos, eles falam mesmo, nós estamos sozinhos, nós estamos sozinhas, carentes, e aí a gente acaba tendo que fazer o relacionamento, nós temos que nos relacionar aqui muito mais rápido. E aí é uma atenção que a gente precisa dar. E a carência, quando termina o relacionamento, faz com que eles percam o sentido e aí eles cometam indisciplina. Cometendo indisciplina, geram vários outros atos, como PAD, como suspensão de visita e outros processos. Então, é importante que nós façamos um processo de humanização diferenciado para este público, que é a ocupação terapêutica de imediato. Eles precisam ser ocupados. Em contrapartida, tudo para eles é muito imediato. Você fala assim, eu vou te atender. Eles não sabem esperar. Eles querem para já. Então, a equipe médica, por exemplo, precisa de atender um número muito grande de preso, porque eles acham que uma dor precisa ser de imediato. Eles não sabem esperar o que qualquer pessoa esperaria. Se não atende naquele momento, eles começam a querer questionar, eles começam a querer ameaçar, eles começam a criar algum tipo de contenda. E isso é um problema
que a gente gera, porque aí os outros internos acham que esse movimento é onde consegue obter o meio para conseguir aquilo que eles desejam. Em contrapartida, a gente precisa também criar condições de fazê-los entender esse processo de aprisionamento. Aqui na unidade, nós tentamos fazê-los entender que eles não estão presos por serem LGBTs, eles estão presos por cometerem um crime. Esse é o ponto principal. Eles estão em uma unidade para manter a segurança e a integridade deles e delas. Então, este é o ponto que nós tentamos todos os dias trabalhar. Com isso, nós buscamos várias parcerias com ONGs, com instituições de direitos humanos, com Defensoria Pública, com Ministério Público, com OAB, com universidade, com várias instituições, com o próprio governo, para dotar os internos e as internas de conhecimento e compreender que existe um processo que para essa unidade está sendo construída, que este processo, inclusive, perpassa pela questão da educação. A maior parte dos nossos internos, eles têm baixa escolaridade, baixa capacidade profissional. E aí, a inclusão no mercado de trabalho acaba sendo dificultosa, porque a maior parte das empresas tem um certo preconceito, a maior parte das pessoas entendem ou julgam que eles são menos capazes do que outros internos, e aí a gente tem a dificuldade para inseri-los e inseri-las no mercado de trabalho, e gera uma angústia, principalmente naqueles que estão no regime semiaberto, de querer sair para trabalhar. E este sair para trabalhar gera essa ansiedade, e aí gera uma animosidade, e eu também, no lugar deles e delas, eu também teria essa ânsia de querer, eu estou aqui e cadê a minha oportunidade de trabalho? Só que, em contrapartida, eles não entendem que eles precisam estudar, porque aqui fora eles não estudaram, eles precisam se qualificar, porque aqui fora eles não se qualificaram, e lá dentro eles querem pular etapas. Eles querem, por exemplo, olha só que absurdo, eles preferem ficar na cela por causa de um relacionamento amoroso a estudar. Eles preferem ficar na cela do que sair para participar de um projeto. Eles preferem se dopar de remédio a estar conscientes e perceber que a pena ela é progressiva, ela é diária e ela, infelizmente, ela tem um sofrimento. A pessoa sente na pele a dor de estar dentro de uma cela, dentro de uma unidade prisional. Então, esse processo ele tem a penalização, né? É um sofrimento mesmo. O recolhimento numa unidade prisional ele tem esse distanciamento. E para eles isso é muito ruim. Outro ponto importante que é necessário quando nós pensamos em diante do cárcere, muitos dos internos e internas perderam os seus vínculos familiares, perderam, inclusive, a sua documentação. Então, para inseri-los no mercado de trabalho, para inseri-los na escola, para inseri-los em qualquer atividade, pelo menos aqui no Espírito Santo, nós precisamos de documentação. E aí a gente não consegue fazer, porque eles mal sabem onde está ou onde foram registrados a certidão de nascimento. Então, é necessário também pensar, antes de se criar uma unidade, neste fluxo de trabalho. Como fazer essa proposta de trabalho para hoje? Porque, assim, a partir do momento que tem o interno e a interna, você precisa de dar conta dessa demanda. Documentação, trabalho, escola, cursos, né? A família, trazer a família. E aí a família mora distante, porque aqui no Espírito Santo, como é uma unidade de referência, todos os que tinham no estado foram remanejados para esta unidade. E aí nós tivemos que trazer presos de fora de Viana, e com isso nós criamos o distanciamento de suas famílias. E a hipossuficiência das famílias dificulta o traslado para chegar até a unidade. E aí qual foi a situação que nós conseguimos
desenvolver para manter os laços? Videochamada. É uma forma. Só que o problema é, muitos internos não têm o contato da família. Muitas famílias não têm celular, não têm pacote de dados. Como fazer? Muitos internos e internas, quiçá, sabem onde estão a família. E aí, como você vai buscar na rede essas pessoas? Então, é um outro ponto que a gente precisa pensar, porque aí não é um problema enquanto segurança, a gente já trabalha um problema enquanto sociedade, enquanto mundo aqui fora. A gente não está trabalhando só no intramuros. Nós estamos agora, neste momento, já falando extramuros. Então, o nosso problema ele começa a ir e voltar para a nossa sociedade. Um outro processo que tem sido discutido aqui no Estado é a questão da hormonização. Ainda, na nossa unidade, não existe esse processo de hormonização. Primeiro, porque é recente. Nós iniciamos a unidade em abril e o processo de hormonização ele é junto com a Secretaria de Saúde. Nós ainda não temos condição, por não ter uma equipe de saúde estruturada, e quando eu digo uma equipe de saúde estruturada, pensar para atender essa população, minimamente nós precisamos hoje, para uma população de 220 internos, um médico de saúde mental, um médico de saúde clínica, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, um assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, talvez um profissional que cuide, um psiquiatra, né? Uma equipe base, uma equipe mínima para atender uma população pequena aqui na nossa unidade, que seria uma equipe grande de profissionais. Então, assim, isso gera um gasto, isso gera uma necessidade muito grande por parte de uma unidade prisional, para poucos internos. E aí, qual é a complexidade? Só para vocês terem ideia, são mais de 30 mil remédios fornecidos para a população carcerária em um mês. É muita medicação. E eu falo isso porque a medicação ela tem sido utilizada como uma questão mesmo para as tentativas de autoextermínio, para os problemas psiquiátricos, para os problemas. Então, assim, foram muitas medicações distribuídas num curto espaço de tempo. Os internos recebem o coquetel, os internos recebem a medicação de dor, os internos e internas recebem a medicação psiquiátrica, né, controlada, tudo, mas mesmo assim ainda é um número muito grande e nós precisamos diminuir, porque se nós queremos que eles sejam, e aí não me entendam mal, tá? Eu venho discutindo isso, quando eu falo assim, muitos e muitas serão inseridos e serão integrados à sociedade, porque eles não foram, não têm documento, nunca trabalharam, nunca estudaram, nunca tiveram contato com nada na sociedade. Se prostituem desde criança, foram abandonados ou estiveram em unidades de menores desde criança e a vida toda eles vêm cumprindo penas, medidas socioeducativas, e eles estão numa unidade prisional. Então, eles nunca tiveram, talvez, um contato realmente, enquanto adultos, enquanto sociedade. E aí nós precisamos pensar, enquanto saúde pública, nós precisamos pensar, enquanto Estado, de que forma nós vamos inserir estas pessoas na sociedade. E não dopada, não é substituindo a droga ilícita pela lícita, né, que é a medicação, e depois como que nós vamos substituir essa medicação quando eles saírem pela porta da frente, no alvará, no livramento, como que nós vamos fazer isso? Então, assim, hoje nós temos esses problemas, mas em contrapartida nós temos coisas positivas. Nós temos projetos na unidade, nós desenvolvemos atividades de dança, dia da
Dantas? Acho que cortou a imagem do Dantas. Dantas, eu acho que o seu sinal acabou ficando ruim e a gente não está conseguindo restabelecer o seu sinal. Realmente, eu acho que o Dantas não conseguiu restabelecer. Façamos do seguinte, a partir desse início dessa fala do Dantas, depois a gente pode devolver a fala, o restante da fala para o Dantas, acrescentar esses pontos positivos, que para a gente é extremamente interessante, saibamos quais são os pontos positivos elencados por ele. Acredito que ele deve estar procurando se restabelecer, mas a gente pode dar depois novamente a palavra para ele concluir. Então, a partir desse cenário, Érica, que o Dantas trouxe para a gente da realidade do Espírito Santo, sabendo que é um projeto inicial no Brasil, ainda muito cru, tem muita coisa para ser desenvolvida. O Dantas está, acho que, se reconectando. Oi, Dantas. Dantas? Dantas está conseguindo ouvir a gente? Dantas, a gente está com um probleminha de conexão. Façamos o seguinte, eu vou prosseguir com as falas, depois eu volto para você acrescentar, pode ser? Tudo bem? Se você puder escrever para a gente no chat. Érica, então, a partir desse cenário, o que você, como vereadora, à frente da maior Câmara Municipal do país, que também já esteve à frente como co-deputado estadual, participou de reuniões na Secretaria da Administração Penitenciária, a gente discutir políticas públicas específicas para a população LGBTQIA+, especialmente para os egressos, que a gente verifica que é uma questão também da empregabilidade, do acolhimento dos egressos LGBTQIA+. O que você pode acrescentar para a gente dentro desse cenário? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu vou falar, acho que muito mais enquanto uma ativista, uma militante, um corpo LGBTQIA+, que já teve contato algumas vezes com meninas em situação de encarceramento, do que enquanto vereadora, porque não é de competência da esfera municipal a discussões sobre presídios, né? Essa é uma discussão que ocorre na esfera da estatualidade do Estado, então a gente não consegue se aprofundar muito dentro dessa discussão. É claro que, independente de qual casa legislativa nós estivermos, o nosso compromisso é de levar a luta dos direitos humanos e de pensar conjuntamente com a sociedade, com os agentes públicos que tenham competências de atuar nessa temática, quais são os caminhos que devem ser desenhados em proteção à dignidade humana da comunidade LGBTQIA+, tanto fora da situação de encarceramento, mas é claro que, sem sombra de dúvida, quando nós falamos do encarceramento desta população, porque os estigmas, violências e preconceitos que a população LGBTQIA+ sofre fora do sistema prisional, ele também se reforça de uma forma ainda mais gritante, muitas vezes, porque os casos e os relatos de meninas e meninos que passaram ou ainda estão nas unidades prisionais, eles realmente são chocantes, são realmente o aprofundamento da violência, do preconceito, da discriminação e da falta de cuidado e empatia com estas vivências que sofrem uma longa trajetória de abjeção, de desumanização e que muitas vezes acabam vendo isso sendo replicado e reforçado dentro das unidades prisionais, né? Então, eu acho que um primeiro debate que a gente precisa fazer quando nós pensamos em unidades prisionais para as populações LGBTQIA+, ou pensamos em pessoas LGBTQIA+, em situação de encarceramento, é que nós precisamos reeducar a sociedade, nós precisamos reeducar os agentes públicos para que compreendam qual é a real necessidade desta população. Porque nós podemos pensar em uma unidade prisional à parte para respeitar a integridade destas sujeitas, dessas indivíduas e desses indivíduos. Nós podemos aplaudir, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal de que mulheres trans e travestis possam escolher ficar em unidades prisionais femininas,
femininas, mas nós temos uma complexidade, uma linha tênue no que diz respeito aos direitos da população LGBTQIA+, e à compreensão da população LGBTQIA+, na sociedade como um todo. E aí, quando eu penso a sociedade, é por óbvio que o sistema prisional ele também faz parte da sociedade, porque quem está gerindo esse sistema é parte da sociedade, e quem está dentro desse sistema também é parte da sociedade, e foi sociabilizado, educado, e olha para esta população com os olhares estigmatizadores e preconceituosos que nós fomos educados, porque ninguém se sociabilizou em Marte, ninguém se constituiu fora deste planeta, né? Nós nos constituímos aqui a partir desses valores, a partir dessas visões morais que nós temos. Então, eu acho que um passo importante, e aí, ainda voltando um pouco na decisão do Supremo Tribunal Federal, o grande foi o meu choque quando estive com psicólogas e assistentes sociais que trabalham com a comunidade LGBT no sistema prisional, e elas me disseram que as meninas choram porque querem voltar para a unidade masculina diante da violência que sofrem nos presídios femininos, inclusive violências físicas. E aí eu ouvi este relato e pensei, tá, do outro lado nós temos o estupro, nós temos a violência que elas também sofrem nas unidades masculinas, e aqui nós temos a violência e o não pertencimento na unidade feminina, e profissionais estão me dizendo que muitas vezes essas meninas querem voltar à unidade prisional masculina porque lá ainda tem os seus parceiros que as protejam e mantenham ali uma relação amorosa, sexual, afetiva, e isso realmente me deixou num lugar de pensar qual de fato é o lugar para esta população, né? De que ponto partir para a discussão do pertencimento desses grupos, que não sejam através de pensar mesmo, de fato, um espaço específico, um espaço que acolha, um espaço que garanta essa segurança e que garanta essa sociabilização. Eu quis trazer esse relato das assistentes das psicólogas, porque realmente foi algo que me chocou bastante, porque eu estava ali muito comemorativa, muito, né, vibrando com essa decisão, e quando eu pude olhar um outro lado, do lado dessas profissionais, eu comecei a pensar em que lugar nós estamos e o quão é importante construir-se espaços de acolhimento, né? No momento, enquanto eu ainda era só uma ativista lá atrás, quando essa discussão surgiu, eu ouvi ainda algumas pessoas dentro da própria militância tentando equiparar a construção de um espaço como o banheiro, por exemplo, com o espaço prisional, tentando colocar tudo na mesma balança, como na verdade nós sabemos que dizer sobre uma unidade, uma ala específica em presídios para a população LGBTQIA+, não necessariamente significa apenas uma segregação. Podemos entender que sim, nossos corpos estão em um lugar tão precarizados, são subalternizados, tão desumanizados que nós não conseguimos conviver ainda com a sociedade de uma maneira tranquila e normal, nem fora dos presídios, mas de forma ainda mais agravada dentro das unidades prisionais. Então eu vejo, né, partindo do ponto de que desse webinar, né, as alas específicas para a comunidade LGBTQIA+, elas são uma possibilidade, elas são uma saída das experiências que nós temos, inclusive aqui em São Paulo, Pinheiro 2, etc., que há espaços para que esta população possa conviver e sociabilizar entre si. Nós temos observado, e eu não sou nenhuma estudiosa, não atuo na área criminal, sou uma ativista, uma militante, uma legisladora, mas em contato tenho observado que se faz necessário para a manutenção e para a preservação da vida. E aí entro no outro aspecto, que é, não basta apenas tirar do convívio dos outros pesos, sem que a gente também vai pensando em como nós vamos resolver esta problemática e como nós vamos também preparando a sociedade para lidar com a diversidade e os profissionais para lidarem também com esta população, porque nós dividimos a população dos demais encarcerados, mas essa população ainda continua sendo atendida por esses agentes e por esses profissionais que muitas vezes não reconhecem as particularidades e não reconhecem as especificidades da comunidade LGBTQIA+. Então, quando nós estamos pensando alas específicas para a comunidade LGBTQIA+, nós estamos pensando, sim, a integridade da vida, os direitos garantidos, mas nós estamos também voltando em um lugar do preconceito mais básico, que é não existe espaços seguros para a comunidade LGBTQIA+, nem dentro, nem fora das prisões no Brasil. E nós precisamos, então, pensar em um processo pedagógico e educacional a partir de toda a sociedade que garanta com que as pessoas vá
olhando e entendendo a diversidade e a pluralidade como algo positivo, como algo que faz parte da humanidade, e assim nós vamos diminuindo as necessidades. É claro, isso que eu estou falando pode parecer até um tanto quanto utópico, porque eu estou trazendo aqui uma proposição a longuíssimo prazo, mas eu acredito na utopia como uma mola que impulsiona processos construtivos e revolucionários, que nós precisamos educar. Não basta apenas ir discutindo, né, diante dos inúmeros problemas, desafios que foram apresentados pelo senhor Dantas, que me antecedeu, mas nós precisamos entender como nós vamos minimizando esses desafios, como nós vamos minimizando este sofrimento, estas violências, esses estigmas que esta população sofre e que muitas das vezes não é compreendido como fazendo parte do processo de humanização e de sociabilização desses indivíduos, né? O senhor Danta disse que eles preferem se dopar de remédio ao invés de estarem sadios e ocupando a mente, ou eles preferem ficar com os seus parceiros ao invés de estarem trabalhando. Isso é uma frase que me chamou bastante atenção, porque reflete exatamente o lugar desumano e abjeto que a população LGBTQIA+ se encontra anterior ao estado prisional. Eu não acharia que a palavra seria prefere, mas eu acharia que esta população é uma população tão precarizada que nós temos que ter nesses espaços uma melhor atenção e um olhar mais voltado à saúde emocional e psicológica desta população. E por que esta população é uma população melhor do que as demais populações? Porque esta população merece um atendimento mais rápido do que as outras populações? De forma alguma. Nós não estamos aqui discutindo privilégios, nós só estamos discutindo como os recortes são diferentes para cada grupo social e como esse olhar empático, sensível, que leva em consideração o contexto global da vida daquele indivíduo e não só a estada dele numa unidade prisional, é preciso ser levado em consideração para que as unidades LGBTQIA+, cumpram mais do que só um espaço de garantia da segurança do indivíduo dentro do presídio, mas um espaço realmente de ressociabilização, de que esse indivíduo possa retomar a sociedade, levando em consideração que antes de estar ali, este sujeito, esta sujeita, já era um sujeito não cidadão, que não tinha o direito do exercício à sua cidadania, porque é isso que ocorre com os corpos LGBTQIA+, na sociedade. Muitas vezes não é uma questão de preferência, é uma questão de sentença social. Não nos restam escolha, não nos restam oportunidades, não nos sobram outros caminhos a não serem o caminho do drogadicídio, da prostituição e desse adoecimento psíquico e dessa fragilidade que é humana e precisa ser tratada como humana e não como uma questão apenas da comunidade LGBTQIA+, que é o déficit emocional, que é esse lugar de se sentir tão só, de se sentir tão abandonada, que qualquer migalha de carinho, de afeto e de cuidado pode suprir tanto aquele indivíduo que é tão incompleto de outras camadas que ele não consiga projetar sua vida para além do emocional. E isso não é uma responsabilização do sujeito ou da comunidade. Isso é um sintoma de uma sociedade cis-heteronormativa que amaldiçoa a nossa existência, que combate os nossos corpos, que combate os nossos amores, que combate a nossa sexualidade e que não aprofunda no que diz respeito aos nossos direitos mais básicos. A gente sempre fica no lugar do apagar o incêndio, da resolução do problema. E isso é urgente, porque ao não apagar o incêndio, nós estamos sentenciando ao estupro, à morte, à tortura, inúmeros grupos sociais. Então nós temos que trabalhar de forma unida. Apagar o incêndio, que eu digo vamos aqui construir unidades e etc., que garantam a integridade física e moral desses encarcerados. Mas nós precisamos de um olhar ainda mais profundo e social acerca do encarceramento da população LGBTQIA+, porque essa discussão, ela antecede ao encarceramento. Ela é uma discussão que precisa ser discutida e promovida com toda a sociedade, porque a violência, os estigmas, as barbáries que esta população sofre dentro do presídio, o fio de meada dela, a construção desse pensamento, ele se dá fora, ele se dá na sociedade. Como nós lidamos com as pessoas LGBTs nas escolas, nas igrejas, na sociedade, nos espaços sociais. Nós temos, enquanto sociedade, de fazer um exercício de voltarmos a algumas casas e pensarmos como nós podemos minimizar, por exemplo, a violência contra as pessoas LGBTs, que é a mais, partindo da educação. E partir da educação que vai se reverberar no sistema prisional também. Então, esta é a minha visão sobre, sim, importante,
é fundamental que hajam espaços específicos e seguros, mas sim, nós podemos colocar em alguma certa medida que nós estamos promovendo uma segregação, mas uma segregação essa que tem justificativa, que tem base legal, que tem um porquê de ocorrer, mas nós não podemos nos acomodar e nos confortar diante dessa segregação e achar que vai ser sempre assim. Vai ser sempre natural que haja espaços específicos para as pessoas LGBTQIA+, porque a cis-heteronormatividade não se reeduca, não repensa os seus mecanismos de violência e opressão contra esta comunidade. E isso se dá dentro ou fora do sistema prisional. E aí também que estas unidades que tenham espaços específicos, né, que tenham esse olhar, que recebam esta política, elas também possam ter uma formação aos seus agentes, elas também possam preparar aqueles que estão ali trabalhando com a comunidade LGBTQIA+, a lidarem com essa população em uma ala específica, porque os agentes também são reprodutores e foram ensinados e educados através do preconceito e dos estigmas. O Brasil é um país recorde no preconceito e no assassinato de pessoas LGBTs, então estes agentes também precisam ser preparados, também precisam ser reeducados para compreenderem que não se trata apenas de um espaço de isolamento para a privação da morte dessa comunidade, mas é um espaço que garanta uma segurança e que possa promover a cidadania, a dignidade, o respeito e o pertencimento desses indivíduos, porque se eles sofrem também oscilações dos agentes penitenciários, dos agentes da segurança daquele espaço, isso também não resolve o problema, que é como a sociedade olha, trata e lida com o corpo LGBTQIA+. Eu acho que, em resumo, é isto que fica, é esta reflexão que fica dentro do que nós já acompanhamos e já compreendemos sobre alas prisionais, mas sobre o sistema prisional como um todo, quando nós estamos falando de pessoas LGBTQIA+, que já são vitimadas fora, e quando entram, são ainda mais brutalizadas, mais vitimadas. Mas isso não é uma responsabilidade apenas do sistema prisional, isto é uma cultura da sociedade brasileira que precisa ser mudada para que automaticamente todas as outras esferas que atingem a nossa existência também se modifiquem através dessa mudança de cultura. Érica, muito obrigado pelas suas considerações, realmente fantástico, fenomenal. Deixo aqui, o pessoal da comissão está mandando várias mensagens aqui no grupo, elogiando a sua fala. Eu penso que também, Érica, de uma forma bem pontual, a gente poderia contar com a sua ajuda, primeiro, no que se refere à participação da municipalidade no Conselho de Comunidade da cidade de São Paulo, que é uma pauta que eu sempre levo em todos os lugares, e o Dr. Cardoso, o Mauro, que integra o Grupo Semear, está aqui para serem minhas testemunhas. O Conselho de Comunidade é um órgão da execução criminal e ele pode integrar vários personagens, desde a associação comercial, a membros do corpo da municipalidade, e a gente criar realmente um grupo de pessoas destinados a trabalhar no processo de ressocialização. E eu vejo que aqui em São Paulo a gente teria uma excelente oportunidade de contar com a sua ajuda, da Câmara, enfim, da comissão que você preside, para fortalecer o Conselho de Comunidade da cidade de São Paulo, para atuar junto com o Centro de Referência para Egressos, que é da Secretaria da Administração Penitenciária específico para a diversidade, e também para atuar dentro das unidades prisionais aqui de São Paulo, que abriga a população LGBTQIA+. Então, eu agradeço muito, fica a ideia, vamos conversar novamente sobre esse ponto. Pode contar comigo, com certeza. Vamos nos falar posteriormente sobre. Muito obrigado. Dantas, você já está conseguindo nos ouvir bem? Sim, estou sim. Ótimo. Você ainda tinha mais 3 minutos para fazer as últimas considerações da sua fala, somente no ponto super importante, que era das questões positivas que você levantou dentro do sistema. Então, eu peço licença para o Dr. Cardoso, que seria o próximo, só para devolver esses 3 minutos para o Dantas complementar a fala dele, e aí, em seguida nós passamos para o Dr. Luiz Cardoso. Perfeito, obrigado. Érica, muito bem a sua fala, principalmente quanto à questão da preparação do servidor. Nós temos uma dificuldade muito grande porque nós não fomos preparados, aqui não houve essa preparação para trabalhar com a população. Esse talvez, e por ser a primeira unidade, a gente não encontra em livros como trabalhar. Então, a gente está apanhando em lidar com essa população, com a realidade.
Nós estamos aprendendo aqui no dia a dia, até mesmo quando o Leandro e o Dr. Caio, nós havíamos conversado anteriormente, eu falei assim, olha, tem sido dias bem difíceis, porque lidar no caldeirão fervente aqui, com todas essas novidades, com tudo que vem acontecendo, não tem sido fácil, né? Então, assim, o servidor ele precisa ter um perfil diferenciado, sem sombra de dúvidas. Ele precisa ser qualificado, ele precisa ter um perfil moldado para lidar com essa população. Mas, voltando à nossa fala aqui, o ponto principal quando nós falamos com a população é que na unidade eles e elas já se sentem diferentes, eles já se sentem humanizados. Em que sentido? Lá, o cabelo é deixado comprido, eles são tratados pelo nome social, é respeitado todas as suas particularidades, a questão da visita íntima, a questão da formação dos companheiros e companheiras, todas essas questões que cada perfil corresponde, que cada interno necessita. Então, esse é um ponto que nós ali temos implementado na tratativa de atingir um tratamento mais humanizado. Né? A questão da uniformização, nós estamos fazendo a uniformização. Nos próximos dias, vamos começar a fornecer topper, calcinha para as travestis, para as mulheres trans, né? A questão de cabelo, né? de creme já é fornecido, shampoo, a questão de xuxinha, de amarração, do tratamento de cabelo. Então, essas particularidades que o regime ou que o gênero permite, né? E que necessita. Além também, pessoal, um outro ponto importante, na unidade LGBT, QIA+, o processo de socialização entre eles e entre elas é muito importante. Quando nós levamos os internos e as internas para a escola, lá, por ser os 3 regimes, e ao mesmo tempo todo mundo convive em comum, eles aprendem a se respeitar e eles aprendem a conviver. Por que eu falo isso? Porque eles começam a entender que na escola é o local de estudar e que na cela ou no espaço de convivência é o local que eles vão o quê? Formar o casal, vão formar amizades, vão formar vínculos. Então, eles começam a internalizar os locais e os momentos adequados. E aí é na escola que eles começam a perceber a possibilidade, igual nós vamos ter o Enem agora, né? Nós tivemos agora as orientações para fazer o Enem. A questão, um outro ponto que é importante, nós já garantimos a visita íntima para todos aqueles que fazem jus a receber a visita íntima, né? Sejam aqueles que têm a união estável, sejam aqueles que têm a certidão de casamento. Né? Outro ponto importante é a preparação para o mercado de trabalho. Então, nós começamos desde a retirada de documentação, estamos no processo da questão dos nomes sociais, a questão da qualificação profissional, do estudo, da preparação mesmo de oportunidades de inserção no mercado de trabalho, da busca ativa por empresas. Já estamos avançados aí em algumas oportunidades de trabalho remunerados. Ainda precisamos avançar, mas de abril para cá já surgiram outras vagas. Sem contar, só para finalizar minha fala, doutor, um ponto principal que muitos internos têm falado. Na unidade, o sofrimento deles e delas não é o mesmo que antes em outra unidade prisional. Eu respondo a pergunta quando eu falo unidade hétero. Unidade hétero é que era unidade exclusivamente para homens, né? Que o preso LGBT ficava, né? Ou em celas isoladas, em algumas unidades tinha galeria, alguma ala específica. Hoje a unidade ela é toda LGBT. Então, hoje não existe mais preso LGBT em unidade hétero. Então, alguém fez uma pergunta ali só para exemplificar. E a fala de todos e todas é: aqui o nosso sofrimento acabou, porque nós podemos ser o que nós somos realmente. E a gente faz questão de manter a identidade, o gênero, a característica, a vontade de cada um. Então, obrigado a todos
pela devolutiva. Obrigado pela participação e eu estou à disposição. Muito obrigado, Dantas. Nós compreendemos a instabilidade da internet sem nenhum problema, mas que bom que você conseguiu voltar e trazer essas últimas considerações. Muito obrigado. Então, eu passo agora a palavra ao nosso querido desembargador, Dr. Luiz Antônio Cardoso, a sua vasta experiência em execução penal, direito penitenciário e na análise, Dr. Cardoso, dessas normativas que surgiram nessa decisão do STF acerca da escolha de transexuais e travestis. O que o senhor pode contribuir com a sua experiência e com o seu ponto de vista? Boa noite a todos. Um grande prazer conversarmos um pouquinho sobre esse tema relevantíssimo. Agradeço à Ordem dos Advogados do Brasil por essa iniciativa. Dr. Leandro bem sabe, esse é o nosso dia a dia, execução criminal, condenação, mas, antes de tudo, recuperação. Agradeço, doutor Leandro, a confiança que me foi depositada em dirigir algumas palavras a todos. Fica aqui minha saudação e transmita à doutora Priscila Pamela dos Santos nosso carinho, a admiração pela dedicação ímpar dela também em relação a esse tema. Os cumprimentos à doutora Luanda Pires, também pela luta que faz em favor dos condenados, condenadas nessa situação diferenciada, diria-se. Os cumprimentos ao doutor Dantas Campostrini Vieira, pelo empenho, pela dedicação no Espírito Santo e pelo trabalho que vem desenvolvendo naquela unidade prisional. Doutor Dantas, as dificuldades encontradas por lá não são diferentes daquelas que encontramos por aqui. E trocamos experiência. Doutor Mauro, creio, ao ouvir a exposição do doutor Dantas, eu creio que bateu assim, falei, nossa, nesse aspecto nós temos condições de ajudar. E nesse outro aspecto nós estamos aprendendo. Não desanimem, não desanimem. O que vou dizer daqui a pouco talvez justifique essa minha colocação. Caminho está aberto, passo está dado. Não se pode regredir de forma alguma. Os cumprimentos também à ilustre vereadora Érica Hilton, pela sua exposição, um grande prazer conhecê-la. Precisamos de pessoas que realmente tenham, desculpa, no sangue, o reconhecimento por essa luta. Talvez nós tivéssemos uma dificuldade, e temos uma dificuldade muito maior de lidar com essa temática, vou colocar assim. Os cumprimentos também ao fraterno amigo, doutor Mauro Rogério Bittencourt, coordenador da Coordenadoria de Reintegração Social da Secretaria de Administração Penitenciária. Uma grande parceira do Poder Judiciário como um todo, secretaria, uma grande parceira da própria sociedade. Quando ouvimos ainda há pouco falar sobre o Conselho da Comunidade, Érica, esteja atenta a isso, da importância do trabalho que pode ser desenvolvido com a aproximação da sociedade civil. Os cumprimentos também a todos os magistrados, magistradas, aos integrantes do Poder Executivo, Secretaria de Administração Penitenciária. Os cumprimentos também a todos, a todas, a todos os que nos acompanham nesse evento. Bem, eu poderia simplesmente prosseguir naquilo que já iniciaram e cuidando desse tema que é tão caro, que é justamente
A criação ou não, ou qual o tratamento a ser dado, a ser dispensado a essa população, que eu vou colocar aqui, queira ou não, diferenciada da regra do sistema prisional. Mas eu vou convidá-los a fazermos uma viagem e a entrarmos um pouquinho no túnel do tempo. Desculpe, mas nós precisamos entrar no túnel do tempo para certas lembranças. Ontem, no nosso primeiro ordenamento jurídico, e vamos lá para as ordenações, as penas geralmente eram penas cruéis, mas não é de penas que eu quero falar, eu quero lembrar o que nós tínhamos nas ordenações. No livro 5, título 34, esse era o tipo penal que estava lá. Do homem que se vestir em trajes de mulher, ou mulher em trajes de homem, e dos que trazem máscaras. Crime. Olha só. E dizer assim as ordenações. Lá de Portugal, aplicável no Brasil, defendemos que nenhum homem se vista, nem ande em trajes de homem, nem isso mesmo andem com máscaras, salvo se for para festas ou jogos que se houver de fazer fora das igrejas e das procissões. E quem o contrário de cada uma das ditas coisas fizer, se for peão, seja açoitado publicamente. Se for escudeiro, daí para cima, será degradado por 2 anos para a África. E sendo mulher, da dita qualidade, será degradada 3 anos para Castro Marinho. E mais um. Aqui o sobredito for provado, pagará 2.000 réis. Era crime, naquele momento, homem vestir roupa de mulher, mulher vestir roupa de homem. Estou apenas fazendo uma passagem que eu quero mostrar a importância deste evento. A importância de 1997. Se não fizessem aquilo, nós estaríamos em situação muito pior. Demorado, sim, mas um Estado-membro, o Espírito Santo, já tomou a frente com uma iniciativa, com todas as suas dificuldades. Mas nós precisamos lembrar isso, então. Pois bem, e assim eram as ordenações. Era, inclusive, crime. Naturalmente, o tempo passa, a cultura é outra, né? Interessante que, passando o tempo, nós temos aí outras situações, diria, legislativas que nós precisamos lembrar. As ordenações, nós tivemos aplicabilidade no território nacional de 1603 a 1830, quando entrou em vigor. Já tinha ocorrido a independência, 1822, já tínhamos nossa primeira Constituição, de 1824. Em 1830 veio o nosso primeiro Código Criminal. E esse Código Criminal já acabou com esse crime. Não tinha mais essa previsão. Um avanço, eu diria. E não por acaso o avanço. Se não tivesse, à época, creio, pessoas se preocupado com isso, talvez essa norma penal se prolongasse por mais tempo. Pois bem, o Código segue, a lei segue, 1830, o primeiro Código Criminal do Império que nós tivemos, e dizer numa passagem, no artigo 280, praticar qualquer ação que na opinião pública, olha só, que na opinião pública seja considerada como evidentemente ofensiva da moral e bons costumes. Vinha de uma proibição até mesmo de colocar roupas de pessoas de outro sexo. Passa por um determinado momento, deixando por conta da opinião pública regulamentar ou regularizar, regulamentar, eu diria, esse tipo penal. Vejam que já houve um avanço nesse momento. E se caminha, e segue-se por um avanço. Vamos entrar no túnel do tempo, sim, porque nós precisamos lembrar essa origem. E olha a importância do que foi feito.
O tempo passa, o tempo passa. Código Criminal do Império, avançamos e, vamos dizer assim, chegamos ao nosso Estatuto da Execução Criminal, que é a Lei de Execução Criminal. Agora, recente, 1984. 1984, 94, 2004, 2014, 2021. 37 anos se passaram do início da entrada em vigor da Lei de Execução Criminal, que entrou em vigor em 85 e continua. E essa lei já diz lá no seu artigo 1º, que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença criminal e proporcionar condições para aí sim, harmônica integração social do condenado e do internado. Tudo isso que está sendo debatido agora em relação a essas pessoas já está escrito na Lei de Execução Criminal de 37 anos atrás, que diz harmônica integração social do condenado e do internado. Que se trabalho não for desenvolvido, não haverá, não será proporcionada essa reintegração social, ou integração, como diz a lei. E o artigo 3º diz que ao condenado, ao ser internado, serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Quais são os direitos dessas pessoas? Uma vez preso, esses direitos não são atingidos, exceto o direito à liberdade. Está tudo escrito. É só questão de aplicarmos e adaptarmos para o nosso momento social. Mas essa lei, a Lei de Execução Penal, é de 1984, 88, entre em vigor a Constituição, que a recepciona, o tempo passa. Pois bem, em 1988, eu tomei posse aqui em São Paulo como promotor de justiça de execuções criminais. Atuei nas execuções criminais por 15 anos. Esse discurso que nós estamos tendo agora, esse assunto que nós estamos tratando agora, não discutíamos naquela época nesses termos que estamos discutindo. Tínhamos até vergonha de tocar nesse assunto. É uma realidade. Que avanço. Porque nós encontramos pelo caminho Éricas. É uma realidade. E foi assim que foi ontem. Em 97, sob o slogan de que somos muitos e estamos em todas as profissões, que nós tivemos a primeira parada gay na Avenida Paulista, com 2.000 pessoas. Se pararmos para olhar e lembrarmos a época, era muita gente, porque não tinham, desculpem, peito de assumir essa situação, de comprar essa briga. Poucos eram aqueles que se dedicaram. Mas seguiu por 98 com 8.000, 99 com 35, 2000, 2001, 2002, foram todos os anos. E olha o que veio aqui. Em 2012, o slogan foi assim: homofobia tem cura. Educação e criminalização. Já se falava em 4.500 pessoas e outros 270 mil. Seja 4.000, seja 4.500 ou 270 mil. E olha o que vem na sequência. Na sequência nós deparamos com aquela resolução, doutor Leandro. Aquela resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação do Ministério da Justiça com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, resolução número 1, que, olha, começa no artigo 1º já dizendo o seguinte: estabelecer parâmetros e acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil.
Isso em 2014. E veio dizendo, olha, consideram-se lésbica, 3 pontinhos, gays, 3 pontinhos, bissexuais, 3 pontinhos, travestis, 3 pontinhos, transexuais, e dando uma atenção específica a todos eles. Vem, por exemplo, dizendo assim no seu artigo 2º, a pessoa travesti ou transexual, em razão de privação de liberdade, tem direito de ser chamado pelo seu nome social. Será que isso precisava escrever? Será que o artigo 1º da Lei de Execução Penal não seria o suficiente para resolver essa pessoa? Para resolver essa situação? Precisou escrever que tinha que ser tratado pelo nome social de acordo com o seu gênero. Então, e olha, o registro de admissão no estabelecimento prisional, Dr. Mauro, 2014, deverá conter o nome social da pessoa presa. Ou seja, nem isso, em regra, se atentava. Senão, precisaria escrever. Precisou impor, e foi imposto. E segue essa resolução número 1, conjunta, dizendo, por exemplo, as pessoas transexuais, masculinas e femininas, devem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas. Não vou cuidar de todos os temas. Mas divergências existentes na interpretação dessa resolução foi que deu origem no Supremo Tribunal Federal ao ajuizamento de uma medida cautelar de arguição de descumprimento de preceito constitucional. Olha, e lá veio o ministro Barroso, dizendo, vamos ver se está fácil aqui o que disse o ministro Barroso neste particular. Vejam, é o Supremo Tribunal Federal, é o guardião maior da Constituição Federal, dizendo o seguinte no despacho de concessão parcial da liminar: transexuais e travestis têm em comum a circunstância de integrarem um grupo extremamente estigmatizado. É o Supremo dizendo isso. Tem dificuldade de permanecer na escola, de se empregar e até mesmo obter atendimento médico nos hospitais públicos. Olha o que acabaram de contar hoje, aqui nesse evento. Lá fora, imagina dentro do sistema prisional. Trata-se, ademais, de um grupo exposto a graves situações de violência. Situações essas que colocam em risco a sua integridade física, psíquica e a própria vida. Basta, diz o despacho, lembrar que o Brasil lidera o ranking mundial de violência contra transgêneros, cuja expectativa média de vida, olha o que disseram, no país, gira em torno de 30 anos, contra os 75 anos de vida do brasileiro médio. Lá fora do sistema prisional, imagino dentro do sistema prisional. Na passagem aqui, e vou parar de fazer leitura, mas diz assim: transexuais e travestis encarceradas são, assim, um grupo sujeito a uma dupla vulnerabilidade, decorrente tanto da situação de encarceramento em si, quanto de sua identidade de gênero. Trata-se de pessoas ainda mais expostas e sujeitas à violência e à violação de direitos que o preso comum. Nem precisaria escrever, que nós sabemos muito bem dessa realidade. Pois bem, o ministro concedeu uma liminar, eu diria, depois ele acabou modificando com o tempo, em 2019, ampliando, eu diria, a sua liminar. E depois, agora, nós estamos na pendência do julgamento, dia 3 de setembro. Nós estamos em setembro. Dia 3 passado, iniciou-se o julgamento virtual. Mas enquanto se julga, enquanto se verifica tudo isso, nós temos que tornar efetiva as regras. E são diversas normatizações em relação a isso. Mas eu parei lá em 2014, essa resolução veio em 2014. Olha o que diz 2014.
2015, melhor. Olha o slogan. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou ser sempre assim. Respeito. Faltou colocar 3 pontinhos e dizer assim, por favor. Esse foi o slogan do trabalho que fizeram na Paulista em 2015. Segue 2016, segue 2017, chegamos em 2020, pandemia, se faz por edição virtual e tem agora outra programada para 2021, em novembro. Onde eu queria chegar com essas colocações? Érica, se estivessem paralisados, não teria sido alcançado o que foi alcançado até agora. É um caminho longo, diria tortuoso, dificultoso, mas que não podemos. E quando eu falo não podemos, Poder Judiciário. Não podemos, doutor Mauro, Secretaria de Administração Penitenciária. Não podemos, doutor Leandro, Sociedade Civil, Ordem dos Advogados do Brasil, permitir que haja qualquer retrocesso. Se precisamos adaptar em relação a essas pessoas, como está ocorrendo no Espírito Santo, a necessidade, olha que importante dizer isso, isso serve para nós, isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo com o Espírito Santo para dizer, doutor Mauro, quando for instalado em São Paulo, que seja instalado com um pessoal técnico, administrativo também, preparado para enfrentar a situação. Primeiro, eles irão para a escola. E depois, lá dentro do presídio, vão cuidar de outra situação. Temos ainda projeto de lei estadual em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado, é o projeto número 91, da deputada Érica, não da Érica, vereadora Érica com C, a vereadora Érica com K, mas da deputada Érica, justamente para dispor sobre o programa estadual de atenção às pessoas LGBTIQI+. Em privação de liberdade, cumprindo penas e medidas alternativas. Vejam a importância do que está sendo feito. Com isso, essa provocação, essa iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil, em colocar em uma mesa o Poder Judiciário, a Secretaria de Administração Penitenciária, nos trazendo uma pessoa que nos mostra a experiência de vida em relação à luta em favor de todos esses. Nos trazendo aqui a experiência de vida de um diretor de estabelecimento prisional, diria, inédito. Olha a importância do trabalho desenvolvido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Leandro, Semear, que muito bem conhece, doutor Leandro, ele vem desenvolvendo o trabalho há alguns anos, e nós precisamos, do Semear, ouvir também o representante dessas pessoas. Nós precisamos fazer integrar os conselhos da comunidade também com esta visão. Nós passamos, amanhã não seremos mais nós a estarmos cuidando desses temas, talvez, por várias razões que podem passar. Mas o caminho tem que ser aberto. O caminho já foi aberto. O que nós precisamos, portanto, é não deixar que se retroceda em relação a todos esses temas que estão sendo tratados. Dentro do tempo que me foi passado, doutor Leandro, eu tenho mais 40 segundos para dizer-lhes muito obrigado. Eu digo isso, doutor Leandro, não só em meu nome, Poder Judiciário, eu digo isso em nome de todas essas pessoas que serão beneficiadas com esse trabalho e com esse caminho que estou abrindo aqui. Parabéns, doutor Dantas, pela iniciativa do Espírito Santo. Que o governo do Estado continue investindo e a secretaria, que eu vou colocar como secretária de Administração Penitenciária, talvez tenha outro nome, continue também reconhecendo a importância do trabalho que está sendo feito naquele Estado e que serve, insisto, de escola para todos nós. Doutor Mauro, estamos aí juntos e vamos ouvi-lo agora com relação a esse tema.
Inclusive, foi uma indagação, né? É uma alternativa viável? Vamos ouvir se isso é uma alternativa viável. Muito obrigado, gratidão a todos, inclusive, que acompanham esse trabalho, meus familiares, meus amigos, que seja realmente uma visão nova para todos nós em relação ao que vem sendo feito. Muito obrigado. Cardoso, muito obrigado pela sua fala, suas colocações. O senhor emociona. Trazer essa retrospectiva é algo extremamente importante e acredito muito no trabalho que nós estamos executando, no nosso potencial, fazer com que isso evolua e que nós possamos preparar o ambiente aqui em São Paulo para conseguir administrar, gerir essas pessoas na construção dessa política pública tão importante. Eu agradeço muito em nome da OAB pelas suas colocações e pela participação no trabalho. E passamos agora a bola para o nosso também querido amigo Mauro Rogério Bittencourt, que é o coordenador de reintegração social, está à frente de muitos projetos de inclusão e de implantação de políticas públicas para LGBTIs dentro do sistema penitenciário aqui de São Paulo. E a bola é a seguinte, Mauro: é viável esse tipo de presídio aqui em São Paulo, aqui na capital, e depois expandir para o estado? Que você tem a nos dizer? Bom, boa noite a todos novamente, a todas que estão aí nos escutando. Dantas, um prazer ouvir a sua explanação. Viemos aqui também, como disse o nosso querido desembargador, doutor Luiz Antônio Cardoso, aprender, né? Aprender um pouco sobre a experiência da primeira unidade específica do país. Érica, pensamos, enquanto reintegração social, que a inclusão é o ponto primordial. E a inclusão sendo o ponto primordial, nós temos que, como você mesmo disse, dentro da cadeia, dentro da unidade prisional, é o reflexo da sociedade aqui fora. A partir disso, nós pensamos que temos que trabalhar várias ações conjuntas de reintegração, de conscientização e de respeito à população LGBTQI+, dentro do sistema prisional e fora. Temos que trabalhar nossos servidores, temos que trabalhar com uma série de pessoas que estão envolvidas na execução penal, assim como trabalhar os juízes através do Tribunal de Justiça, os advogados, assim como trabalhar os defensores, trazer esta discussão à tona, como nós estamos fazendo aqui. Em São Paulo, eu vou passar para os senhores uma apresentação de quais são as ações que nós estamos desenvolvendo e estamos trabalhando, e até por uma questão de sequência lógica fica mais inteligível. Vamos lá. Aqui em São Paulo, desde 2009, nós temos, dentro da Coordenadoria de Reintegração, um centro que foi criado apenas para pensar as políticas específicas dentro do sistema prisional. Esse centro, que está vinculado a um departamento de reintegração social da coordenadoria, ele tem a missão de desenvolver, implantar, coordenar e fortalecer as políticas públicas para os grupos específicos dentro do sistema prisional. Nós pensamos, quando fomos criar a coordenadoria de reintegração social, que as especificidades já estavam latentes e há muito tempo dentro do sistema prisional. Então, sempre tivemos esta ideia de ter um centro, de ter uma equipe apenas para trabalhar e fortalecer as políticas e cuidar destes grupos. Então, nós trabalhamos com unidades, trabalhamos com gênero, etnia, pessoas com deficiência, raça, enfim, e, claro, população LGBTQIA+. A partir de então, nós tivemos a Resolução 153, de 2011, que alterou o regimento interno padrão das unidades prisionais, trazendo nos artigos que traziam e davam igualdade às relações homoafetivas mantidas com pessoas presas do sexo masculino e feminino, e também tivemos a Resolução SAP, de 2014, desculpa, que foi um marco, inclusive, no sistema prisional, que veio falar sobre a atenção que deveria ser dada aí aos travestis e transexuais dentro do sistema prisional. Essa resolução, ela trouxe
algumas inovações que ainda não tínhamos, quanto o direito à orientação sexual e identidade de gênero, que já também tínhamos já um decreto do governo do Estado falando sobre isso, a cela ou ala específica dentro da unidade, ou se houver a necessidade da criação da ala específica, uma criação de ala, a inclusão de acordo com as pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico de transgenitalização, o tratamento nominal, como eu disse também, que já vinha sido objeto de um outro decreto do governo do Estado, direito à saúde e, principalmente, direito à educação e qualificação profissional que respeite essa identidade e que respeite a população LGBTQI+. Hoje, na nossa secretaria, nós temos lá 5.000, esses dados, né, são de janeiro, a última contagem, temos aí 5.340 pessoas entre gays, lésbicas, transexuais, travestis, bissexuais, intersexo, também divididos aí entre masculina e feminina, e trabalhamos e temos como norte a nota técnica do DEPEN, resolução do CNJ, os atos normativos do Conselho Nacional de Justiça, o decreto estadual, que eu citei há pouco atrás, né, e a resolução conjunta número 1, bem citada também já pelo Dr. Cardoso. Hoje, a Coordenadoria de Reintegração e a Secretaria da Administração Penitenciária, ela participa do Comitê Intersecretarial de Políticas para a Diversidade Sexual, vinculados à Coordenadoria de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, da Secretaria de Justiça e Cidadania, e também da Coordenação de Políticas para Mulheres e Promoção das Diversidades do DEPEN. Com todas estas normativas e com todas estas mudanças que foram sendo introduzidas ao longo desse tempo, nós pensamos, e como eu disse no começo, em trabalhar também a questão dos servidores, trabalhar também as questões com as pessoas que trabalham com essa população, trabalhar também o respeito, trabalhar também a divulgação das informações, trabalhar a questão da diversidade através de notas e fichas técnicas. E, por isso, nós criamos, dentro do Centro de Políticas Específicas, uma agenda da diversidade. E dentro dessa agenda da diversidade, que é um fichário de apoio técnico aí para os técnicos, assistentes sociais, psicólogos e os demais técnicos que trabalham dentro das unidades prisionais, nós trouxemos a discussão sobre o gênero, a diversidade sexual, o respeito aos direitos LGBTI+, durante o cumprimento da pena, a diversidade em foco nas jornadas da cidadania e empregabilidade, que é uma política pública hoje de trazer a sociedade civil para dentro das unidades prisionais, no sentido de oferecer ajuda às pessoas que estão encarceradas, a ficha que trata sobre pessoas trans e a empregabilidade LGBTQI+. Também tivemos participação em atividades como parceiros, como roda de conversa do Museu da Diversidade, tem aí uma foto mais embaixo, uma videoconferência que conseguimos fazer para a SAP toda com o tema da SAP na luta contra a homofobia, representação no Conselho Estadual LGBT 2016, seminário dos 15 anos de enfrentamento da LGBTfobia, seminário internacional de políticas públicas para a população trans, e que eu considero também de suma importância a nossa participação nas feirinhas que tiveram da parada, né? A Feira Cultural LGBT e mais, aí nestas edições, e também na própria parada nós tivemos a nossa participação, trazendo a visibilidade a essa população LGBTQI+, que estão presas. Hoje nós temos várias ações que são realizadas pelo Centro de Políticas Específicas, como a Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que é a exibição de filmes relativos a direitos humanos e diversidade, Cine Diálogos, que é a exibição de filmes para a população prisional com a temática LGBTI+, participação nas jornadas, então, com palestras voltadas à população e palestras voltadas à inclusão dessa população junto à população prisional, visitas técnicas que são realizadas em unidades prisionais, de grupos específicos, diversidade em cena LGBT, que é a apresentação de filmes, documentários, dramatizações, peças teatrais que abordam a questão da diversidade, e aí o público-alvo são servidores e estagiários da SAP, além de órgãos parceiros,
e o concurso Transcritos da Secretaria de Saúde, na participação da elaboração, oficina de coleta das narrativas das pessoas que participam, o envio dessas narrativas para o concurso, filmagem de vídeos para o resultado do concurso e a premiação, assim por diante. Só mudando a tela. Temos e fizemos, como eu disse no início, o respeito e o trabalho de educação junto ao corpo funcional é muito importante. E aí nós fizemos, então, a campanha Seja um Agente de Mudança desde 2016, relançamos em 2017, aonde nós trouxemos cartazes nas unidades prisionais, em todas elas, falando sobre temas específicos daquela resolução de 2014. Então, faça deste local um território livre de transfobia, respeitando a orientação sexual e identidade de gênero, integridade física e emocional, direito ao uso do nome social, visitantes também têm direitos garantidos, educação, qualificação profissional e emprego. E a temática LGBTQI+, ela entrou também como tema e como assunto e como matéria da Escola Penitenciária do Estado de São Paulo, onde todos os cursos de formação de agentes nós temos aí essa temática sendo discutida e sendo cobrada dos nossos servidores. Também temos alguns dos projetos que eu gostaria de citar, que é o Diversidade à Mesa, que já estamos trabalhando esse curso há alguns anos, há mais de 5 anos, que é o quê? A capacitação da população LGBTI+, como auxiliar de cozinha, que foca no exercício da cidadania e do empreendedorismo. Então, nós trazemos pessoas renomadas da sociedade civil, chefes de cozinha, que nos apoiam para dar cursos na área de cozinha para a população LGBT e mais, né? E com foco ali no empreendedorismo. E com isso também nós proporcionamos o contato dessas pessoas com a sociedade civil, aquele contato para a reintegração social, aquele contato com o mundo aqui fora. Beleza no Cárcere também, que é o curso profissionalizante de maquiador para a população LGBTI+. E agora nós estamos criando, né, já estamos em fase já de quase implantação, de uma unidade de atendimento ao egresso em família para mulher e diversidade. A ideia é nós criarmos e trabalharmos com esse recorte da diversidade, atendendo egressos e familiares e mulheres e a população LGBTI+, dentro dessa unidade, e o conhecimento produzido ali dentro sendo difundido para todas as outras unidades de atendimento de reintegração social que nós possuímos hoje no estado de São Paulo. Eu gostaria de agradecer a participação nesse debate. Entendo, deixa eu tirar aqui da tela. Pronto. Agradecer a oportunidade do aprendizado, Leandro, que está sendo nos dado também, e fico aqui à disposição dos senhores. Mauro, muito obrigado pela exposição. Realmente, aqui no estado de São Paulo, a gente avançou bastante com essa pauta. Acredito que ainda tem muita coisa para a gente acrescentar, muitos projetos para serem implementados. Deixo aqui também um registro de que foi feito um convite pela sua equipe, por você, para que a OAB integre a escola penitenciária, principalmente para que sejam fornecidos professores para tratar desse tema na escola penitenciária, na preparação e capacitação dos servidores. Colocamos aqui a ordem também, continuamos colocando a ordem à disposição nesse sentido, e também para trabalhar à frente desse KF, Mulher e Diversidades, que também vai ser muito especial. A gente estamos visualizando nesse projeto algo piloto realmente inovador, como um acolhimento ao egresso LGBTIA+. Agora a gente está falando num processo que é pós-cárcere, e que também a gente não pode simplesmente descartar, é o acolhimento posterior. E agora, mas assim, você ainda não respondeu a nossa pergunta, eu vou fazer a provocação de novo. Você acredita que é possível esse tipo de unidade prisional aqui em São Paulo? A Secretaria já estudou isso em algum momento? Já foi debatido? Tudo bem se você não pudesse posicionar de uma forma tão concreta, mas assim, o que você verifica isso para a realidade aqui em São Paulo?
Olha, desde o início do nosso trabalho, já há algum tempo, nós discutimos isso sim, né? Inclusive com os nossos colegas coordenadores de presídios, coordenadores de unidade prisional. Porque um ponto que o Dantas nos trouxe, que é importante também, e que não podemos desconsiderar, por mais que tenhamos e queremos que a inclusão aconteça como um todo, é a questão da segurança, é a questão da segurança das pessoas também, e como fazer isso acontecer de modo que a gente não segregue mais. Porque o ideal, o mundo ideal, seria que nós não conseguíssemos segregar dentro do que já é segregado. Porém, como eu disse lá no começo, a população prisional ela é o reflexo da população aqui fora e ela traz também a questão do preconceito. Então, essa temática já foi discutida há um tempo. Nós estamos agora num processo de rediscussão daquela resolução LGBT, daquela resolução trans de 2014. Esse material já está sendo produzido, adequando a todos os ordenamentos que nós tivemos após essa edição da resolução, como as notas que vêm do DEPEN, as notas do CNJ, enfim, todo o ordenamento que surgiu a partir daí. E estamos, sim, pensando, né, na questão de uma unidade própria. A reintegração, nós, gestores, eu, Kelly, Carol, as pessoas que trabalham com o egresso, nós pensamos, porém, tem uma série de passos a serem dados para ver primeiro se existe, não é só a viabilidade, mas se nós vamos ter realmente as pessoas querendo ir para essa unidade em específico, e é isso que nós estamos também fazendo, né? Esse levantamento desse dado para que possamos embasar a política pública no sentido se precisamos ter ou devemos intensificar estas ações de integração dentro da própria unidade prisional, como eu mostrei ali hoje, nós já temos 40 unidades prisionais com alas ou celas para essa população. Então, qual seria o melhor caminho? Então, essa a resposta, porque nós estamos exatamente nesse momento de pensar e de construção mesmo dessa política. Muito obrigado, Mauro. Obrigado mesmo pela sua ponto de vista, a sua compreensão sobre o tema. Acredito que aqui em São Paulo nós vamos avançar bastante com políticas públicas, temos pessoas comprometidas com isso. Recentemente nós tivemos aí a criação de uma delegacia específica para apurar investigações de crimes de LGBTfobia. Então, penso que a cada vez mais nós consigamos avançar com a especialização e o olhar do Estado específico para essa pauta. Então, agradeço, vou encerrar aqui o nosso evento, agradecendo a todos os nossos convidados que deixaram o seu olhar, seu ponto de vista, o Dr. Cardoso trouxe uma retrospectiva extremamente importante sobre a criminalização do que foi um dia que hoje nós estamos aqui avançando e muito com a construção de uma nova política, um novo olhar. Agradeço ao Dantas por ter também trazido essa experiência que é pouca aí no Espírito Santo, mas que já é uma experiência, já é um primeiro passo, como o Dr. Cardoso disse, que é uma realidade que já está acontecendo. Não tiveram preparo para isso, simplesmente pegaram o projeto e falaram, é esse o projeto, vocês administram. Então, agradeço e faço um elogio pela coragem e pela dedicação que vocês têm aí no Espírito Santo, e em breve, espero, já estou aqui combinando com o Mauro, da gente montar uma caravana para conhecer a unidade aí do Espírito Santo, poder ver isso de perto, como funciona, e trazer aqui para São Paulo aquilo que for positivo e trabalhar o que não está tão positivo assim, para a gente melhorar realmente essa política pública. Faço o meu agradecimento à Érica, a vereadora, que precisou sair um pouquinho mais cedo do evento em razão de uma outra agenda, mas que trouxe um olhar humanitário muito específico à realidade. Ela traz no sangue a luta, o ativismo, e isso para a gente enriqueceu o debate. Uma mulher extremamente inteligente nas palavras, na colocação. Tenho certeza que ela vai também nos ajudar muito em muitos projetos aqui na capital.
e quiçá, né, do progresso dela na política, no Estado, na União, quem sabe. Um agradecimento especial ao Dr. Cardoso, um olhar muito querido. Sem o senhor, eu acho que a gente também não teria, sabe, esse olhar do Tribunal de Justiça cuidadoso, amoroso, eu posso dizer, porque aqui as mensagens que eu recebi das pessoas que estão acompanhando o nosso evento e que falaram que desembargador querido, fofo com os comentários, atencioso, e é isso realmente que nós esperamos encontrar no Tribunal de Justiça e todos os julgadores de execução criminal. Então, meu agradecimento especial ao seu coração e ao seu olhar sobre essa pauta. Luanda, minha querida amiga, guerreira aí das lutas e das pautas, um beijo especial para você, muito obrigado pela parceria. Vamos estar sempre juntos nessa temática. Fica o convite para a gente organizar os próximos eventos. Agradeço também ao cerimonial da Ordem dos Advogados, ao Rian, à Isabela, que estão aqui presentes, representando a organização do evento, que nos ajudaram a conduzir a estrutura desse webinar. Agradeço à Comissão de Política Criminal e Penitenciária, a todos os integrantes, e os meus queridos amigos e amigas do núcleo da população LGBTQIA+, que também que se esforçaram para que esse evento pudesse continuar. Agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo. Fica aqui meu abraço, meu beijo, e estejamos juntos num próximo encontro. Muito obrigado a todos e a todas.